família Cotichique. São espécies extremamente carismáticas e chamativas, são de tamanho relativamente de grande porte e apresentam esses ornamentos estranhos, essas estruturas de plumagem bastante peculiares, né? São espécies bastante chamativas mesmo, e que na Amazônia são bastante diversificadas. Além desses cotichídeos, tem os tangarás e os dançadores, família Piripídeo, que também apresentam colorações bem variadas, né? E são bastante conhecidos pelos machos apresentarem uma dança nupcial para atraírem as fêmeas. Esse indivíduo aqui é um macho fazendo uma dança para uma provável fêmea para poder conseguir o acasalamento. Então é outra família bastante numerosa dentro da Amazônia. Não posso deixar de falar dos tamnoclídeos, que são espécies de chocas, papaformigas, que também são bastante numerosas dentro da Amazônia, que são habitantes do interior da floresta. E basicamente a maior parte das espécies apresenta uma coloração preto e branca, algumas espécies têm tons de marrons. E são espécies relativamente de pequeno porte, mas bastante numerosas dentro da mata. Não posso deixar de falar também dos psitacídeos, né, araras, papagaios, periquitos, que também são muito chamativos, são muito presentes nos diferentes ambientes que a gente encontra dentro da Amazônia, especialmente por serem bastante barulhentos e também por terem cores bastante chamativas, né. Aqui a jandaia sol, uma das espécies mais características do estado de Roraima, uma espécie que só tem no estado de Roraima. E tem várias outras, então, espécies de outras famílias que compõem a avifauna da Amazônia como um todo, né? Desde saíras até pica-paus, tem aí centenas, dezenas e centenas de espécies de aves que ocorrem na Amazônia. E aí a pergunta que surge é como assim? Como que a Amazônia tem tantas espécies de aves? Como que essa riqueza toda de aves se distribui na Amazônia, né? Esse mapa aqui mostra em tons de vermelho, né, as regiões do mundo que tem mais espécies de aves, e em tons de azul as regiões que têm menos espécies de aves, e mostra claramente que a Amazônia é uma das regiões do mundo que tem maior riqueza de espécies de aves. Então, é preciso explicar essa alta riqueza. Essas perguntas não são inéditas, não são novidades, já tem sido estudado os motivos pelos quais a Amazônia tem tantas espécies de aves. A gente já tem parte dessas respostas, já tem algumas respostas, na verdade, e parte da resposta envolve, né, como que as aves estão distribuídas nessa região. Então, se a gente olha mais uma vez nessa imagem, a gente aparentemente tem essa continuidade toda, né, de florestas, mas o que acontece é que a maior parte das espécies de aves ela não ocorre amplamente nesse bioma todo, elas não têm uma ampla ocorrência dentro da Amazônia. Pelo contrário, por exemplo, essa espécie de papagaio ela tem uma distribuição somente ao norte do rio Amazonas e a leste do Rio Branco. Distribuição restrita. Essa espécie de anambé tem uma distribuição restrita ao sul do rio Amazonas, principalmente no estado do Pará, enquanto que já uma outra espécie, bem diferente, cacaminho de costas brancas, é uma espécie restrita ao sudoeste da Amazônia, predominantemente a oeste do rio Madeira e sul do rio Solimões. Então, as distribuições das aves dentro da Amazônia já tem vários estudos já analisaram em conjunto a distribuição das aves da Amazônia. E o fato é que o que acontece é que vários grupos de espécies apresentam distribuição restrita e similar a áreas claramente delimitadas, e o limite dessas áreas coincidem exatamente com os grandes rios. Então, esse é um padrão muito forte dentro da Amazônia. A distribuição das espécies de aves são delimitadas pelos grandes rios. E essas áreas que
são restritas, né, que apresentam espécies restritas, elas são conhecidas como áreas de endemismo para as aves da Amazônia. Então, esse mapa aqui é uma das propostas de divisão da Amazônia em áreas de endemismo para as aves. Então, mostra basicamente que são umas 9 áreas, se não me engano. Cada uma dessas áreas tem um conjunto de espécies de aves diferentes. Então, quando a gente junta tudo isso dentro da Amazônia, o que a gente tem é uma maior riqueza de espécies de aves como um todo. Tem alguns problemas com essas análises. Os processos por trás desses padrões de distribuição ainda são pouco compreendidos. O que causa uma espécie ser delimitada por um rio, quais são as relações entre as espécies entre diferentes áreas. Ainda é tema de estudos atuais. Mas o padrão em si já está bem consolidado, é bem conhecido, bem estudado. Inclusive, várias das espécies novas de aves que foram descobertas recentemente foram descobertas graças ao conhecimento desse padrão, né? As pessoas sabiam que tinha uma espécie abundante comum numa região, por exemplo, na Guiana. Quando foram para essa região aqui, encontraram uma espécie parecida que ainda não tinha nome, portanto, uma espécie nova, usando basicamente o conhecimento do padrão de distribuição das aves da Amazônia. Dos problemas, então, é que, na verdade, esse padrão todo de delimitação por rios é restrito, ou vale principalmente para as aves que habitam as florestas de terra firme. As florestas de terra firme compõem o principal ambiente dentro da Amazônia. Só que na Amazônia há outros ambientes além da terra firme. E o que acontece com as aves nesses outros ambientes? Esses ambientes, eles abrigam outras espécies de aves, naturalmente, mas ainda a gente não tem muita informação sobre os padrões de distribuição das aves nesses ambientes. Que é um desses outros ambientes, na verdade, então, é as várzeas amazônicas. Basicamente, as várzeas amazônicas é o segundo maior habitat para as aves dentro da Amazônia, né? O que acontece? Devido à distribuição irregular das chuvas ao longo do ano, devido à sazonalidade das chuvas que a gente tem na Amazônia e em qualquer outra região, os rios transbordam, eles enchem e alagam as florestas que tem nas margens. E essas florestas alagadas, elas compõem, elas são, na verdade, um outro ambiente para a ocorrência das espécies de aves. Então, isso que eu estou chamando de várzea amazônica é toda floresta ou qualquer outra vegetação na beira do rio que é sazonalmente inundado pela água dos rios. Então, essa imagem aqui mostra um mosaico de diferentes vegetações associadas ao rio é essa linha azul. E cada uma dessas outras cores são diferentes tipos de formação vegetal associadas ao rio. Aqui é um corte um pouco diferente, mostrando que tem desde florestas um pouco mais altas a vegetações em estágios iniciais de sucessão, sempre associada com a altura do alagamento. Esses ambientes que eu estou chamando de várzea incluem os igapós e as florestas de galeria, no contexto dessa apresentação. Não sei se todo mundo conhece esses termos, mas a análise vale para esses outros nomes também que a gente usa, igapó e floresta de galeria. Então, as várzeas se estendem quase linearmente ao longo dos maiores rios de toda a Amazônia, tem várzea para todo lado, e também abriga uma alta riqueza de espécies de aves. São mais de 500 espécies já registradas dentro dos ambientes de várzea. A maior parte delas não são aves aquáticas, não são patos, não são gansos, na verdade são aves de dentro de floresta. E mais de 100 dessas são especialistas. Não ocorre em nenhum outro ambiente, predominantemente não ocorre em nenhum outro ambiente, nem na terra firme, nem em outro ambiente dentro da Amazônia. Então, é a mesma pergunta que a gente faz para a Amazônia como um todo, a gente pode fazer para as várzeas. O que explica como que estão distribuídas as espécies dentro das várzeas?
Contudo, essas espécies, apesar de estarem morando exatamente na beira dos rios, elas foram ignoradas na maior parte dos estudos biogeográficos. As espécies simplesmente não perfaz o nosso padrão que vale para a terra firme, deixa de lado, a gente não vai analisar essas espécies. Ou simplesmente a gente não sabe explicar o que acontece com a ocorrência dessas espécies, então nem cita, nem fala nada. Ou, tem muito carapanã dentro da várzea, não vamos registrar mais passarinho dentro da várzea, que é muito difícil trabalhar na várzea. O fato é que os padrões de distribuição dessas espécies não são muito bem conhecidos. Então, se a gente olha novamente para esse mapa e analisa rapidamente a distribuição de algumas espécies, a gente vê que a maior parte dessas espécies ocorre em ambas as margens dos maiores rios. Então, naturalmente, não se enquadra no padrão que vale para as aves das florestas de terra firme. É pouco provável que os rios sejam uma barreira para a dispersão dessas espécies que moram exatamente, que vivem exatamente em ambientes formados pelos rios, né? Outros aspectos da paisagem devem ser mais importantes do que os próprios rios, mas ainda não há qualquer consolidação de dados ou análise do nível de bioma que especifique qualquer padrão ou que indique algum aspecto da paisagem que seja importante para a distribuição dessas espécies. Faltou uma imagem aí, mas você vai. Então, eu queria falar com essa imagem é que o tipo ou a cor da água dos rios parece ser um primeiro fator importante para a distribuição das espécies de aves nas várzeas. Os rios amazônicos eles são classificados em rios de água branca, preta ou clara, que é uma classificação que já é bem reconhecida desde as primeiras expedições científicas naturalistas na Amazônia, ainda no século XIX. Na verdade, qualquer pessoa viajando, trafegando, navegando pelos rios amazônicos, notaria a diferença nas cores da água dos rios, principalmente onde os maiores rios encontram um ao outro. Sobretudo onde esses grandes rios se encontram, qualquer pessoa facilmente notaria as diferenças na cor da água dos rios. Como é o caso aqui do encontro das águas em Manaus, onde as águas brancas ou barrentas do Rio Solimões encontram as águas pretas ou de cor de chá fraco no Rio Negro. É um contraste bastante evidente, né? Mas não é só um contraste visual. Na verdade, historicamente, as pessoas que moravam nos ribeirinhos sempre usaram a cor da água dos rios como um indicador de aspectos da paisagem, aspectos das várzeas em si e também aspectos do rio, né? Por exemplo, os rios de água branca são conhecidos por terem uma abundância muito grande de peixes. E também as várzeas são bastante produtivas, né? São os lugares que as pessoas gostam de fazer agricultura. Enquanto que os rios de água preta ou clara são menos produtivos e são conhecidos por terem menos mosquitos, embora tenha algumas espécies de peixes bem características. Isso porque o tipo ou a cor da água dos rios, na verdade a cor da água é associada com características físico-químicas da água dos rios,
que são associadas à região, à geologia, à geomorfologia das nascentes desses rios, né? Os rios de água branca ou água barrenta com alta carga de sedimentos, eles se originam nos Andes. Os rios de água preta ou de água que tem uma água menos produtiva, né? Com menos nutrientes, mas tem uma alta carga de matéria orgânica dissolvida, por isso a cor preta ou cor mais escura, originam nas terras baixas, dominadas por solos arenosos, enquanto que os rios de água clara, eles têm uma drenagem, apresentam uma água cristalina, né, transparente, mais pobre em nutrientes, e drenam os planaltos da Guiana ou do Brasil, ou do estudo brasileiro. Essa classificação pode ser uma classificação simplista, né? Só 3 tipos de rio na Amazônia, mas é uma classificação que já tem sido bastante utilizada em vários estudos subsequentes e também em planejamento para a conservação da Amazônia como um todo. E a ideia é que talvez essas diferenças nos tipos de água que tem nos rios possa estar influenciando a distribuição das águas da Amazônia. Isso porque o tipo ou a cor das águas determina o tipo de várzea que vai ocorrer nas margens dos rios, né? Rios de água branca, ao longo dos rios de água branca a gente tem várzeas mais altas e mais estruturadas, com mais estágios de sucessão. Esses estágios de sucessão são mais evidentes, enquanto que nos rios de água preta clara a gente tem uma floresta de várzea mais baixa ou com estágios de sucessão menos evidentes. E como os passarinhos são estritamente associados com a vegetação, são especialistas, são estritamente relacionados com a estrutura da vegetação, há uma expectativa de que os passarinhos, né, sigam as diferenças que existem entre os diferentes tipos de floresta de várzea associado aos diferentes tipos de rio. O problema é que essas associações são baseadas em impressões de observações no campo, né, e nunca foram estudadas, né, cuidadosamente, não há nenhum estudo que analise de forma mais ampla como que essas espécies estão associadas aos diferentes tipos de rio. E também há algumas alternativas que explicam a distribuição de algumas espécies que ainda não foram rejeitadas. Então, voltando ao nosso mapa com a distribuição dos rios na Amazônia, o que a gente tem, na verdade, é que os diferentes tipos de rio estão concentrados em diferentes regiões. Rios de água branca estão concentrados no sudoeste da Amazônia, os rios de água preta aqui no noroeste, e os rios de água clara estão, né, concentrados no oeste da Amazônia. Há rios com um tipo de água diferente, isolados nessas regiões, por exemplo, o Rio Branco, aqui no estado de Roraima, está isolado na bacia do Rio Negro, que é basicamente de águas pretas. Há outros rios de água mais barrenta no Rio Negro, que a gente vai ver mais para frente. Assim como alguns rios de água preta isolados na bacia do Rio Solimões, que é basicamente de água branca. Para a gente entender melhor a distribuição das águas nas várzeas, a gente precisa estudar esses rios controlando essa distribuição geográfica, né, esse viés que tem a distribuição dos diferentes tipos de rios da Amazônia. Então, o que a gente chega na nossa área de estudo, parte do meu doutorado, que é a bacia do Rio Negro, que é uma região ideal para fazer esse tipo de estudo, porque embora não tenha nenhum rio de água branca que drena os Andes na bacia do Rio Negro, há sim alguns rios que têm uma carga de nutrientes, um teor de material de suspensão na água muito maior do que os outros rios de água preta característicos. Um desses rios é o Rio Branco. Então, na verdade, o que a gente tem é que rios de diferentes tipos de água, eles formam pares nessa região, com os rios de água mais barrenta drenando as regiões montanhosas da divisa com a Venezuela, enquanto que os rios de água preta drenam as terras baixas dominadas por solos de areia branca. Então, como vocês devem já ter percebido, aqui essas linhas marrons são os rios de água branca, na bacia do Médio Rio Negro, aqui o Rio Branco.
E as linhas pretas são os rios de água preta nessa região. Cada uma dessas bolotas aqui é uma localidade em que a gente fez um levantamento de aves no campo mesmo, né? A gente foi para o campo e fez levantamento de aves. As bolotas pretas são localidades onde a gente já mostrou a avifauna nos rios de água preta, e as bolotas brancas são as localidades em que a gente já mostrou a avifauna em rios de água branca. No total são 30 bolotas que tem aí, 30 localidades, 15 em rios de água branca, 15 em rios de água preta. Né? Então, em cada uma dessas localidades a gente fez o levantamento das aves, basicamente um método básico de observação de aves, que é parar e observar e escutar as aves que estão ali. Em cada localidade a gente tinha 10 pontos de escuta, e o resultado é que a gente tinha uma lista de espécies de aves para cada localidade. Então, cada localidade é um conjunto de 10 pontos que a gente mostrou durante um único dia, e geralmente no final do dia ninguém aguentava mais ficar no mato, porque os passarinhos não estavam mais cantando. Quando eu falo a gente não é só eu, tem o Luciano que está aqui, que participou, que é um dos idealizadores desse projeto, e também o orientador Mário. Então, com esse estudo de trabalho de campo, a gente identificou nessas localidades mais de 300 espécies de aves, sendo que 80 delas são aquelas espécies que só ocorrem nas várzeas, só não ocorrem em outros ambientes, nem na região do Rio Negro, nem em outras regiões da Amazônia. Esse gráfico, as linhas cinzas são as localidades em rios de água branca, e as linhas pretas são as localidades em rios de água preta, e aqui mostra como que a riqueza de espécies aumenta à medida que a gente vai aumentando o número de localidades, que nos diz um pouco sobre a nossa suficiência amostral, né, a nossa capacidade de interpretar o que a gente está encontrando no mar. Então, basicamente, o mais importante aqui é ver que para as espécies que só ocorrem na Amazônia, a gente teve bastante suficiência amostral. A gente não poder falar sobre aquelas espécies, né? Aumentar muito mais as localidades não resultaria em maior número de espécies registradas. Essa amostra parece ser bem representativa. Então, no geral, o que a gente encontrou foi que entre as espécies que só ocorrem nas várzeas, os rios de água branca têm um maior número de espécies dentro dessas espécies do que os rios de água preta, mas quando a gente olha para todas as espécies, o número de espécies é bastante similar, não há diferenças significativas entre os rios de água preta do que os comparados com os rios de água branca. Então, sugere que há uma substituição de espécies entre os diferentes tipos de rio. E é isso que esse gráfico tenta mostrar. Esse gráfico é um pouquinho mais complicado. Cada bolota dessa, vocês devem estar imaginando que é uma localidade de fato. E o que ele mostra basicamente é que localidades mais próximas tendem a ter comunidades de aves mais similares, espécies mais parecidas, do conjunto todo das espécies, né? Então, bolotas pretas são as localidades em rios de água preta, e bolotas brancas são as localidades nos rios de água branca, basicamente mostrando que o tipo de água dos rios é um bom preditor. Ele conseguiu separar as nossas localidades de amostragem de acordo com a cor da água, né? Então, todos os rios de água preta estão desse lado do gráfico, todas as localidades em rios de água branca estão do outro lado. Então, a cor do rio, o tipo de água, é um bom preditor para a fauna das várzeas. Esses dois gráficos mostram basicamente, né, a mesma coisa. Esse lado de cá é somente para as espécies especialistas nas várzeas, e esse lado de cá é considerando todas as espécies. Mas ele não fala quais são as espécies que só ocorrem em um ou no outro. Ele fala que é diferente, beleza, ok, mas a gente precisa saber o que diferente em quê, quais espécies. Então a gente fez uma análise de espécies indicadoras. Esse gráfico aqui tenta mostrar como que essas espécies indicadoras estão distribuídas nas localidades. O que a gente tem aqui, que na verdade, cada coluna é uma localidade de amostragem, e cada coluna, de um lado tem as localidades dos rios de água preta, do outro lado as localidades dos rios de água branca, e cada linha é uma espécie. E as barrinhas
são uma medida, o tamanho da barra é uma medida de abundância daquela espécie naquela localidade. Então, mostra basicamente esse conjunto de espécies aqui acima só ocorreu em localidades dos rios de Água Branca, enquanto que esse conjunto aqui de espécies aqui abaixo só ocorreu nos rios de Água Preta, mostrando então que no total são cerca de 50 espécies indicadoras de um ou de outro tipo de rio, 30 em rios de Água Branca e 20 em rios de Água Preta. Então, o ordenamento dessas localidades segue esse eixo, está invertido, né? As águas pretas aqui nesse lado está do lado esquerdo e aqui está do lado direito, mas segue esse eixo, primeiro eixo aqui nesse gráfico que a gente tinha falado no slide anterior. Então, né, mostrando que há de fato uma substituição de espécies entre os rios de Água Branca para os rios de Água Preta. Contudo, apesar dessas diferenças significativas e dessas espécies indicadoras, o que esse gráfico também mostra é que não há um limite muito claro, não é uma coisa abrupta. De repente você está num rio de água preta e tem todas as espécies de rio de água preta estão ali, e do lado você vai no rio de água branca e todas as espécies de rio de água branca estão ali. Não é desse jeito, aparentemente, que acontece. Na verdade, a impressão que dá olhando esse gráfico como um todo é que, enquanto algumas espécies ocorrem somente em uma fração dos rios de água branca, outras espécies ocorrem quase que amplamente em todas as localidades de amostragem de rios de água branca, mas em algumas localidades também ocorrem nos rios de água preta. E o vice-versa, né? Enquanto algumas espécies ocorrem só em uma parcela dos rios de água preta, outras ocorrem amplamente nos rios de água preta, mas em algumas localidades dos rios de água branca, o que sugere que é uma substituição gradual. Pouco a pouco a avifauna vai mudando à medida que você vai entrando no mundo das águas pretas e vai saindo do mundo das águas pretas e vai entrando no mundo das águas brancas. O que sugere, na verdade, que não é uma coisa, né, preto no branco, é uma coisa gradual, que talvez alguma característica contínua das florestas de várzea, ou da água dos rios, ou das duas coisas, esteja influenciando a distribuição das espécies de aves nessas localidades, dentro da bacia circundeira. Se a gente volta para o nosso mapa, a gente percebe que os rios que a gente já mostrou são bastante variáveis, né, em termos de comprimento, de extensão, do tamanho da área de drenagem, e talvez isso esteja influenciando tanto as características dos rios como as florestas de várzea de um modo mais contínuo, e isso, consequentemente, afetando a distribuição, a ocorrência das espécies de aves. Então, características como o pH da água, sedimentos de suspensão, transparência da água, provavelmente estão variando de forma mais contínua, não são abruptas, e isso deve estar afetando a distribuição das espécies de aves nessa região, de forma mais contínua. Então, meio que o que a gente tira de lição desse trabalho, dessa parte do meu doutorado, é que, de fato, a cor da água dos rios é um bom preditor para a ocorrência, para a distribuição das espécies de aves, mas as características contínuas que definem os tipos de rios também são importantes. E isso tudo isso em conjunto vale como um bom ponto de partida para a gente entender a distribuição das espécies das várzeas em nível de bioma. Aqui está um outro mapa que mostra como que os rios com diferentes tipos de água estão distribuídos. E sabendo que diferentes espécies ocorrem em diferentes tipos de rio, a gente consegue mapear melhor a distribuição das espécies em nível do bioma. Mas é só um primeiro ponto de partida, né? Há outras fontes de variação, para a avifauna das várzeas, não é somente a água dos rios. O que a gente encontrou é que a avifauna das porções mais altas do Rio Branco são diferentes das espécies que ocorrem nas porções mais baixas, e isso está provavelmente associado tanto com a vegetação circundante, né? Aqui no norte de Roraima a gente tem os labrados, e no sul a gente tem as florestas, como também com a
precipitação, há um gradiente de precipitação, chove muito mais aqui embaixo do que aqui em cima. Isso a gente deve estar publicando nos próximos meses. Na verdade, então, o que a gente está trabalhando em cima desses dados ainda é um longo trabalho de revisão, de atualização, de refinamento dos mapas de distribuição das espécies de aves, que são especialistas nas várzeas. Tá aí alguns exemplos das diferentes distribuições. É um trabalho que eu espero terminar dentro dos próximos meses, mas eu já tenho uma prévia de como que as aves das várzeas se distribuem, quais são as áreas, quais são as regiões. Cada cor aí representa uma região que concentra espécies com distribuição restrita e similar, né? Então, o que seria equivalente a áreas de endemismo. A gente vê que tem pouco a ver com aquelas áreas de endemismo encontradas para as aves das florestas de terra firme. Na verdade, talvez tenha mais a ver tem tanto a ver com o tipo de água, né, que a gente tinha falado durante todos os últimos minutos, mas também talvez com a geologia ou com a própria formação dos rios na bacia amazônica, podem estar influenciando então a distribuição das espécies de aves nas várzeas. O que eu queria que ficasse para vocês é que as várzeas apresentam padrões de distribuição de espécies de aves específicos, né? Tem áreas de endemismo específicas para as aves das várzeas amazônicas. Obrigado.